Fala galera aí, vamos falar de surf. Bom, Ricardo Mosconco do outro lado, estamos aqui, temporada número 5, episódio número 9. Esse é o episódio de número 120 do Vamos Falar de Surf. Obviamente que eu estou aqui para falar dessa vitória espetacular do Iago Dora, lá em Portugal, em Supertubos, numa final 100% brasileira realizada ali com o Ítalo Ferreira. A gente também teve a vitória da Caroline Marks, no caso do feminino, numa final com a Gabriela Bryan, que foi uma surpresa muito bacana, né? São duas atletas aí entrando diretamente na briga do título de 2025, por que não dizer, mas principalmente na questão do Final Five, todos dando um salto muito grande, né? Obviamente que eu sempre sigo uma pauta aqui no Vamos Falar de Surf, eu ia manter uma linha pré-estabelecida aqui com vocês, mas eu vou fazer diferente, eu vou fazer mais estilo antigamente, que às vezes eu faço, que é mais o freestyle, então vou falar um pouquinho de tudo, também vou fazer o Fantasiando. A gente daqui a pouco já vai ter etapa de El Salvador, então não demora muito. Eu vou voltar a fazer um podcast com vocês justamente para falar dessa etapa que vai vir agora à frente. E vamos falar do Fantasiando, enfim, vamos fazer aquela coisa toda nessa, mas eu vou ser um pouquinho mais breve, porque também já passou, já choveu, né? Já molhou, agora é hora de falar de coisas mais objetivas. Bom, primeiramente acho que a gente tem que falar do momento que o CT está vivendo, né? A gente está agora indo para a quarta etapa, depois a gente tem a perna australiana, então a gente está indo para El Salvador, vamos para uma direita, a gente vai começar o circuito realmente nas ondas voltadas mais para a direita, porque a gente teve ondas mix, que eu costumo falar aqui, né, para quem está chegando agora. Então a gente teve pipeline, tivemos a piscina, Portugal também, né, uma onda mix, direitas e esquerdas, até foi decidido muito mais nas esquerdas do que nas direitas, né, principalmente no caso do masculino. E depois a gente vai para uma sequência assim destruidora de 4 etapas seguidas em ondas de direitas e que vão definir os atletas que vão permanecer na elite, seja em busca de título mundial, fazendo parte do Final Five, ou pelo menos se mantendo já classificados para a temporada 2026. Então, assim, galera, eu acho que assim, primeira coisa, eu acho que a gente tem que analisar como é que ficou a questão do Final Five. Eu acho que foi um salto, e do corte que eu falei agora, né? Eu acho que foi um salto muito importante, né, para um atleta como o Ítalo Ferreira. A Caitlin Simmers, apesar de não ter conseguido a vitória e tão longe quanto ela esperava nesse evento, ela de novo performou muito bem, conseguiu fazer uma semifinal. Então isso é muito importante realmente para a manutenção dela na primeira colocação do ranking. Eu acho que é uma coisa realmente que a gente tem que observar. A consistência é o mais importante, né? E o Ítalo a mesma coisa, né? Teve o vice-campeonato, não conseguiu vencer o Iago Dora na final. E realmente a gente viu que foi por pouco, e eu não estou falando aqui de surf, de nada, né? Eu estou dizendo mesmo na troca de ondas, como foi uma bateria franca, mas assim, a gente já começa a observar um descolamento de certos atletas em relação à maioria. Eu tinha comentado com vocês isso antes dessa etapa na pré-análise, que a gente realmente ia começar a ver isso acontecer, né? Certos atletas, principalmente o Ítalo e a Caitlin, pela experiência, né? Ambos aí já campeões mundiais, começando a realmente dar um salto, entendeu? Em busca de resultados melhores, e eu acho que isso só vem a consolidar, primeiramente, que a experiência é muito importante e aproveitar oportunidades. No caso, a gente tem o Ítalo sem Gabriel e sem John Flores, né, que eu já havia comentado com vocês, o Felipe ainda aquecendo, vamos dizer assim, né? Afinal de contas, ficou uma temporada sem competir, e a gente sabe que se ausentar de qualquer atividade ou de qualquer coisa durante um ano, independente do nível que você tem, você precisa de um tempo ali para se realinhar, e também tem a questão das ondas, tem um monte de coisa. Depois eu vou falar um pouco do Felipe, mas a gente observa também essa questão dessa vontade, né? Eu acho que essa foi uma coisa que ficou muito evidente. Eu vi até assim, por exemplo, a Steb fez uma matéria, até exclusiva deles, uma entrevista, enfim, algumas coisas falando a respeito do Ítalo Ferreira, fez uma entrevista com o Iago, fez uma matéria específica para falar com o Ítalo Ferreira. Eu não costumo me basear assim nas informações dos outros totalmente para expressar minha opinião, né? Eu tiro as minhas próprias conclusões, esse é o objetivo até aqui do podcast. Eu vi o pessoal da Steb, por exemplo, colocando algumas falas do Ryan Reis, do técnico do Ítalo, falando que ele é a persona, tem muito mais do que uma pessoa no particular, é uma pessoa como atleta, coisas nessa linha. E a própria Steb falava, analisando essas coisas, que o Ítalo teve um ápice muito grande, né? Quer dizer, o título mundial, praticamente na sequência ele já foi medalhista de ouro nas Olimpíadas, teve aquele hype e depois teve alguns dos seus piores anos, né, dentro da elite.
e hoje vem reconquistando tudo isso em termos de resultados, né? Quer dizer, realmente conseguindo não só vitórias em etapas, mas vice-campeonatos mundiais, e agora está liderando o ranking, é um dos grandes favoritos a ser campeão mundial nessa temporada 2025. Eu discordo de algumas coisas, e assim, porque o Ítalo, assim, ele não é, para mim ele não é um cara que teve altos e baixos, sabe? Eu tava refletindo e fazendo uma analogia, pensando a respeito do passado, né? Primeiro que o Ítalo é campeão mundial. Ponto. A gente teve diversos vice-campeões mundiais, pessoas, né, atletas que passaram pela mesma situação, por exemplo, que o Ítalo viveu na temporada passada e já viveu em outra, de não conseguir a vitória, né, não conseguir vencer o título mundial, mas esses atletas se perdiam depois. Você nunca mais os via dentro de uma condição, às vezes estava na disputa do título, mas sempre numa posição mais distante, não ali no vice-campeonato, né? A gente viu Rob Machado, Shane Basham, Shane Powell, Luke Egan, enfim, vários atletas. Podia estar nos top 10, às vezes até nos top 5, mas para falar a verdade, pelo menos dos períodos, Joel Parkinson é um exemplo diferente, mas depois eu chego nele, mas pelo menos no que eu estava refletindo aqui de uma época, mais falando dos anos 90, anos 2000, o único cara que a gente teve que se aproximou muito disso, os únicos dois caras que conseguiram ter vice-campeonatos ou terceiras colocações, ficar muito próximo do título e não esmorecer, quer dizer, conseguir voltar com força total e ter outras campanhas incríveis e estar na briga, que era, né, praticamente totalmente com o Kelly Slater uma boa parte do tempo. A gente teve o Sunny Garcia, que era um cara realmente consistente, que nunca, né, foi vencer seu título mundial no ano de 2000, mas foi um cara que no passado ele não tinha conseguido quebrar aquela barreira, mas conseguiu se manter naquele patamar de performances, de estar sempre na disputa direta mesmo, de fato, de título, perdendo por detalhe, muitas vezes em pipeline. O Joe Parkinson também foi um exemplo clássico disso, né? Pegou uma época onde você já tinha outros atletas vencendo títulos mundiais, né? Então você tinha o retorno do Kelly Slater, tinha o Andy Irons, tinha o Mick Fanning, enfim, o Oki também ainda estava no circuito, que era campeão mundial. Então você tinha um grau de dificuldade de você conseguir ter essa consistência, ser vice mais de uma vez e depois ainda ter conquistado um título mundial, que realmente é muito difícil de alcançar isso. Mas óbvio que nesse meio do caminho, às vezes você vai passar por um momento de dificuldade, que talvez tenham temporadas que você não esteja totalmente encaixado. A gente não pode esquecer que existem os fatores pessoais, né? Um dos únicos surfistas que a gente escuta falar abertamente que passou uma grande parte de sua vida meio que de fora da sua própria existência, vamos dizer, particular, foi o Kelly Slater, que abriu mão de uma série de coisas assumidamente para poder conquistar aí os seus 11 títulos mundiais, ou pelo menos ali os 6 primeiros, ou 5 seguidos depois que ele venceu, né, o pentacampeonato, que ele voltou, né, tinha se separado, enfim, uma porrada de coisa. Mick Fanning também a gente escutou a mesma coisa, que ele chegou num momento que, cara, ele né, era ele ou Eugene, enfim, ou o Mick, ele tinha que escolher entre um dos três e ele acabou focando no Mick, que era o atleta, que era o competidor, e foi em busca dos seus títulos mundiais, né, até para conquistar o primeiro ele teve que abrir a mão de uma série de coisas para chegar naquilo. A gente sabe que esse mesmo esforço foi feito por esses outros atletas que conquistaram os seus, em momentos diferentes do circuito, obviamente, mas eu acho que a gente não pode esquecer desse fator da vida pessoal. Às vezes você também tem questões de patrocínio, você tem questões de shaper. Eles questionaram, né, a saída do Ítalo da Billabong, então que a Billabong rompeu com ele porque ele teve uma baixa depois do título e da medalha olímpica. Sinceramente, eu não sei quais foram as razões pelas quais o Ítalo deixou a Billabong, né? No meu ponto de vista como leigo e como novamente alguém que não é envolvido com a indústria, para mim foi mais por causa da oscilação da Billabong naquela época no mercado, que deixou uma margem ali de tipo de continuidade, entendeu? Vale a pena eu continuar nessa equipe, né, sendo um secundário, até porque o Ítalo tinha virado o atleta principal, mas é difícil você competir também com os australianos. Você tinha o Griff também ao mesmo tempo, que também saiu na mesma época, praticamente foi para Quicksilver, se eu não me engano. Eu acho que o Ítalo fez uma opção muito inteligente, tanto que não demorou muito tempo, ele acertou com a Red Bull, e para mim a Red Bull acertou, né? Porque diferente de Color Andino, de outros atletas que eram patrocinados 100%, né, pela Red Bull, o Ítalo dá resultado. É óbvio que ele teve aquele hype que Danny Reynolds já viveu, que uma série de atletas free surfers já viveram, né? Craig Anderson,
enfim, de você estar no hype ali, tá todo mundo acompanhando o seu surf, tudo que você faz é aquela, você viraliza ainda mais hoje em dia nas redes sociais, e você tem aquele hype, mas depois você tem uma queda, porque quando você tem um grau de genialidade, é aquilo, a gente sabe do que o Ítalo é capaz, ele é capaz de coisas incríveis, então ele sempre vai estar fazendo coisas incríveis. Então vai chegar um determinado momento que a gente vai, porra, bom, beleza, isso aqui eu já vi e tal, você vai ver, mas não vai ter aquele hype todo, não porque o que ele faz deixou de ser incrível, mas porque você sabe que aquele é o arroz com feijão dele, é o que ele faz toda hora. E o fato do Ítalo ter ido para Red Bull também abre a possibilidade dele alcançar outros meios, né? Quer dizer, a gente viu diversas vezes ele surfando com board shorts nesses últimos tempos aí, antes de fechar um acordo fixo ali com uma marca de vestuário, né? Vamos dizer assim, não de surfwear, mas de vestuário de modo geral, ele surfando com bermudas que ele deve ter mandado fazer da Vivo, né, com o logotipo de um dos principais patrocinadores dele ali, de um outro segmento. A gente está falando de uma empresa de telefonia, de internet, enfim, de tecnologia. Depois ele acertou com a Nike, quer dizer, que sacada fenomenal. Né? Um dos poucos atletas, se eu não me engano, no Brasil, no surf, eu nem sei se no resto do mundo tem, mas a gente tem só a Isabela Nalu e agora o Ítalo Ferreira, virando realmente o embaixador de uma marca de peso. Né? Se a gente nem precisa ir tão longe, falando de futebol, de basquete, de qualquer outro segmento, quantos atletas podem se dizer um embaixador de uma marca com tanto peso como a Nike, que deixou o surf de lado durante um bom tempo? Teve a Nike 6.0, depois ficou como Nike, né? Alejo fez parte da equipe, por exemplo, Michel Burez, outros atletas, enfim, mas ela deixou isso de lado e voltou, quer dizer, retornando, vendo neste momento do surf, né, não só no mundo, mas principalmente no território nacional, o potencial de um atleta em termos de influência, de impacto no mercado e na influência também de consumo, de comportamento de um cara como o Ítalo Ferreira. Que, sinceramente, para mim, eu acho que isso é uma coisa muito clara que o Reynolds falou e que eu vejo demais assim no Ítalo. Ele é um grande vendedor, né? Ele é um cara que sabe vender muito bem qualquer marca que o patrocina, seja dando cavalo de pau nas dunas de Natal do Rio Grande do Norte, enfim, não de Natal, mas do Rio Grande do Norte com a sua picape Ford, ou tomando o seu Red Bull treinando que nem um animal na academia, ou sei lá, seja como for, só não vejo ele falando no telefone, enfim, fazendo pra Vivo, enfim, mas agora com as roupas da Nike, enfim, o cara tênis, esse monte de coisa e tal. E acho que também, dependendo do nível que você está como atleta, você tem que estar aberto a também poder usufruir o que o resto do mundo te traz, né? Que eu acho que isso é bacana, né? O Kelly tem esse alcance, o Gabriel tem esse alcance, mas o Ítalo vem numa linha diferente. Então ele é um cara que eu sei que ele é patrocinado pela Nike, mas se ele quiser usar um óculos da Gucci, ele é da Oakley, mas se quiser botar um óculos de tal marca, uma jaqueta de tal marca, de uma marca dessas de alta costura, não sei o que, ele pode. Óculos eu já não sei qual que é o acordo que ele tem. Mas eu sei que para algumas coisas acredito que não, né? Que ele tem que usar Oakley, mas ele tem uma certa liberdade. Então, eu acho que isso é legal para um cara que pode alçar voos maiores, né? E poder realmente levar o surf para lugares onde o surf não alcança. O Ítalo assim, é fácil falar, né? Com o cara liderando o ranking, a gente está falando de um cara que está disparado praticamente aí no ranking masculino. Ele está com 23.885 pontos, né? Quer dizer, ele teve uma vitória, ele acabou de ter um vice-campeonato, ele teve uma terceira colocação em pipeline. Olha que nível de consistência, que nível de performance que ele vem tendo em 2025. É muito fácil eu falar agora que ele pode estar no Final Five, mas a gente sabe, vem conversando, nós aqui, desde o começo, antes de começar até essa temporada, que o Ítalo ia vir com tudo nesse ano, né? Depois com a saída do John, então ainda ficou uma coisa, quem que é o cara do circuito masculino? Tirando o Felipe Toledo, né? Junto com o Felipe Toledo é o Ítalo Ferreira. Mas quem foi o cara na temporada passada, tirando o John Florence? Foi o Ítalo Ferreira. Então na sequência de surf, ele realmente é a pessoa que a gente tem que observar, e eu acho que ele tem demonstrado, dentro e fora d'água, que ele está focando não só no título, obviamente, mas assim, em ter conquistas muito maiores, em ser aquele cara novamente que traz aquele diferencial para o circuito, que traz aquela energia, que você fica esperando a bateria dele para assistir. Né? E agora já mudando um pouco do Ítalo e partindo para o campeão dessa etapa, é o cara que eu quero falar bastante aqui também, não tenho o que dizer assim do Iago Dora. O Iago também tem se colocado como esse atleta, é muito mais bem recebido em termos de estilo,
é um cara mais do core do surf, o Ítalo é aquele cara que veio do nada, o Iago é aquela construção de uma carreira, um cara que veio do free surf, de família de surfista, né, toda aquela mística por trás dele, e todo mundo quer assistir ele surfar, né? Os dois surfistas no circuito masculino que a gente tem hoje, que o mundo para assistir e tá ali atento para ver como é que vai ser a bateria, o que vai fazer num evento, é o Ítalo Ferreira e o Iago Dora. E o Iago começou essa construção há muitos anos atrás, e gostei do que eu vi uns trechos da entrevista da Steb que ele falou, que ele tá indo também realmente pro Final Five. A gente sabe que ele bateu na trave já 2 vezes, né, nas 2 temporadas anteriores, tem vencido eventos em praticamente todas as temporadas, ou tido resultados incríveis. Foi um dos poucos caras a bater de frente, por exemplo, na próxima etapa que a gente vai agora em El Salvador com o Jojo Florence. Perdeu só pro Jojo Florence na final, mas teve a performance mais incrível do evento, no meu ponto de vista, foi a do Iago Dora, principalmente por estar de backside, foi trabalhar seus pontos fracos. Eu acho que esse é um grande exemplo que o Iago e o Ítalo deixam para o mundo inteiro do surf. São 2 atletas que realmente trabalham, né? O Iago, por exemplo, tem o pai dele, um dos maiores técnicos e mais vitoriosos técnicos do mundo do surf, da história do surf, a gente pode dizer. Construiu, ajudou a formatar campeões mundiais, é técnico não só de atletas brasileiros como internacionais. E o Iago, tudo bem, na mesma sistemática, na mesma filosofia e metodologia de trabalho da Primora Surf, mas optando por ter um outro técnico que não fosse o pai. Enfim, uma atitude muito madura e que demonstra um comprometimento muito grande, como o Ítalo também. Né? Um cara que foi buscar um técnico de outro lugar, e um havaiano, né? Um cara que com certeza tem uma outra formação cultural, de outros aspectos e tal, mas ele sempre está buscando essa evolução. Então eu acho que isso que é bacana desses atletas. E o Iago, ele ainda, esse cara já... ele é uma unanimidade, entendeu? Ninguém questiona nada a respeito do Iago, muito pelo contrário, você vai olhar os comentários nas redes sociais, e mesmo dos outros atletas e tudo mais, né? O Ítalo, porra, o cara é um animal, né? Não sei o que, no bom sentido, né? Alguns atletas internacionais falando, competidores ou free surfers. No caso do Iago é esse, puta, é o melhor estilo, cara, nossa, esse é o cara, esse é o brasileiro que eu mais gosto, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então eu acho que assim, o Iago tem essa mística que conquista as pessoas e ele é o campeão, vamos dizer, do povo, né? O que é bacana para nós é a gente realmente observar que a gente até esquece do Felipe Toledo, né? Porque o Felipe está retornando tudo, já fez uma 5ª colocação, já está subindo no ranking, já está dentro dos top 10, né? Só para falar para vocês, então a gente tem o Ítalo na primeira colocação com 23.885. A gente tem o Iago ali na 4ª colocação, já no Final Five, então saiu, de um 33º na primeira etapa em Pipeline, já cresceu de produção, foi 5º lugar em Abu Dhabi ali na piscina, já venceu sua primeira etapa, foi primeiro. Né? Quer dizer, aí a gente vai olhar o Felipe Toledo, por exemplo, subindo uma posição, ele estava na 10ª colocação, então ainda estava no top 10, ele já está ali, cara, crescendo também de produção. Né? Ele teve 2 nonos lugares, agora ele já veio para um 5º, tá subindo, tá com 11.385. Para vocês terem uma ideia, o 5º colocado, que é o Rio Aida, dentro dos Final Five, daqui a pouco eu vou dizer quem são todos, tá? Ele tá ali com 13.875. Então o Felipe tá muito próximo. E diferente do Rio, que tá surfando demais, incrível, também trabalha com o Reynolds, né? Técnico do Ítalo. Acho muito bacana essa relação também. E como o Reynolds também tá conseguindo influenciar positivamente esses atletas que vêm de locais diferentes, né? Do mundo, de origem humilde, enfim. Acho que isso é bacana e se deve se identificar muito com o Reynolds também nesse aspecto, porque acho que ele deve, como um havaiano raiz, também de origem humilde, deve entender muito dos desafios que eles vivem, né? Que alguns outros atletas no circuito não têm noção das dificuldades que esses outros passaram para chegar até lá. Então acho que isso deve ser um fator que vai casar. Mas a gente vê que o Felipe está ali na bota. O Felipe perdeu para o Ethan Ewing, que a gente também não pode descartar, né? Um Ethan Ewing super inteligente, já foi vice-campeão mundial, tá direto no Final Five, surfa muito e usou a arma que ele podia, cara. Ele pegou o Felipe em super tubos, que o Felipe já foi campeão, é o rei dos aéreos, é tudo, é bicampeão mundial, enfim. Cara, ele usou a arma dele. Qual que é a minha arma? Eu vou pegar tubo. Ficou à procura do tubo de backside e tal, que ele sabe que é uma coisa que o Felipe sabe fazer, mas que o Ethan tem se aprimorado cada vez mais. Sofreu até aquela contusão em terra pô, lembra? Na coluna. É um cara que tem lutado muito, fez aquela parceria com o Shane Dora, enfim, vem se desenvolvendo muito nisso. Ele conseguiu vencer o Felipe nesse aspecto. Esse é um questionamento que eu sempre faço a respeito do Felipe, vocês sabem, né, de não vê-lo, por exemplo, em feed, de não vê-lo em terra pô,
não vê-lo no Havaí a temporada inteira e tal, mas é uma decisão do atleta. E o Felipe fez um surf incrível, mandou aquele aéreo de backside rodando animal, mas aí o Ethan pegou aquele mar também. Tava uma loteria, né, galera? Vamos falar a verdade. Eu tinha comentado com vocês quando a gente tava falando da previsão na pré-análise, né? Realmente, o fator do vento foi uma loucura. A gente teve ondulações, um dia que foi colocado algumas baterias na água, que até o Iago chegou a vencer a dele contra o Samuel. O mar tava enorme. Assim, estilo Hawaii mesmo, é impressionante como esses lugares têm essas características que a gente não tá muito acostumado aqui, que pode acontecer, mas não é de praxe, né? De você estar dentro da água e ter meio metro e passar 10 minutos ter 5 metros, entendeu? É um negócio surreal que realmente a gente... É até difícil você conseguir mensurar o grau de dificuldade que deve ser competir nessa condição, com ondas enormes. Aí demoraram para colocar jet ski assist, né? O jet ski para auxiliar os atletas, enfim e tal. Mas acho que essa adaptabilidade... Eu vejo o Ethan como isso, cara. Ele tá ali na terceira colocação, subiu uma posição, né? Então ele tá na frente, porque a gente tem o Beron Mamé aí consistente, foi um cara que surfou bem nesse evento, eu vejo o Beron muito diferente, assim como o Iago, assim como o Ítalo, né? E assim como o Beron tá, assim como o Iago, como o Ítalo, o Beron também tá vendo essa grande chance da vida dele de ser campeão mundial pelo final ser realizado em feed. É um cara que entuba, assim, que nem ele dropa onda, entendeu? Então para ele não tem cenário melhor para ele buscar o título mundial dele. Ele chegando em feed para competir, ele é um grande favorito. Se não tiverem outros atletas, ele é um cara que a gente sabe, a gente pode colocar ele no patamar do John Joe Florence em termos de tubo de backside, né? Se não for superior em alguns aspectos, eu estou dizendo assim, né? Não de resultados, mas assim, ele tem vencido o pipeline consistentemente, está se colocando nisso. Se ele tem um puta resultado em terra e tudo, ele já está no Olimpo, mas aí ele entra no Olimpo máximo, que é junto com o Gabriel, e junto com o John, e junto com o Kelly Slater, dos maiores tube riders assim da história. O cara está demonstrando isso, então ele vê essa oportunidade, ele ter conseguido essa terceira colocação agora em Portugal, só o coloca numa posição ainda mais confortável para conseguir buscar sua vaga no Final Five. Aí a gente tem o Ethan, então, na terceira, como eu disse para vocês. O Iago, cara, ele está com 15.010 pontos, né? Para vocês terem uma ideia, o Ethan, que está em terceiro, está com 15.490. A gente não pode esquecer que a grande diferença nesse momento, por exemplo, se a gente for falar em termos de descarte, um monte de coisa, é que o pessoal, por exemplo, tanto o Beron como o Ítalo tem resultados mais consistentes. Pô, o Ítalo tem um terceiro, um primeiro e um segundo. É um negócio ridículo, não tem nem o que falar, tá disparado. Assim, não tão disparado, mas está distante, porque o Beron já teve uma vitória e com essa terceira colocação realmente o coloca numa excelente posição. O Iago já tá vindo na bota, entendeu? Ele tem grandes chances de conseguir passar o Ita, mas o Ita, ao mesmo tempo, cara, ele vem de 2 terceiras colocações. Então tá muito disputado ali. O Rio, por exemplo, ele teve um vice-campeonato e fez novamente fez uma quinta colocação também, mas ele não teve um bom resultado em pipeline, ele foi 17º, surfou bem. O Felipe, a gente sabe do que ele é capaz, né? A gente sabe que a gente está indo para as direitas agora. O que vai ser o Felipe em El Salvador? O Felipe já teve vitória lá, já teve vitórias e derrotas, né? Perdeu aquela pro Grife e tudo mais, mas a gente sabe do que ele é capaz. O Grife mesmo é uma grande frustração para muita gente. Ele realmente não conseguiu entregar aquilo que todo mundo espera e sabe-se lá o que ele vai conseguir fazer até o final do circuito. É uma dúvida realmente, acho que para a grande maioria, não só dos gringos, mas para o surf realmente de modo geral, porque vai, não vai, como é que tá? É cabeça, não é prancha, é vida pessoal, sei lá, o que tá acontecendo que ele não encaixou? Mas a gente sabe que do nada ele pode encaixar principalmente nessas direitas, mas o Felipe é o cara que a gente de fato vai ter que observar nessas próximas etapas, porque a gente vem para etapas que o Felipe já venceu, todas daqui para frente. É uma coisa de louco, o Felipe já teve resultados incríveis em todas essas etapas que a gente vai vir daqui para frente. São ondas extremamente favoráveis para eles. Então, se você quer saber sinceramente, tanto Iago como Ítalo conseguiram fazer uma coisa muito importante nesse primeiro momento do circuito, que foi aproveitar as ondas que tinham potencial de irem para a esquerda, que tinham esquerdas no meio, de fato. Tudo bem que a piscina são todas ondas mix, como eu disse anteriormente, mas assim, eles capitalizaram naquilo que era realmente o que eles podiam introduzir. A gente sabe que o que o Iago fez em El Salvador na temporada passada foi algo para a história. Ele pode repetir o feito esse ano, mas a gente vai ter o Felipe de novo na competição. Então, tanto para ele, como para o Ítalo, como para o Jack, para o Léo, para todo mundo que está ali dentro dos top 10, né, o próprio Miguel Pupo, que eu vou falar daqui a pouco,
é um lance realmente para estar atento e buscar ali conseguiu acelerar, ganhar a sua, pronto, pensando em descarte e corte, você já está mais ou menos garantido já para a segunda etapa do circuito, né, para a segunda parte do circuito pós-corte, depois da 7ª etapa, mas com grandes chances de estar ali no Final Five. Então, primeiro se garantir. O Miguel, ele está ali na 10ª colocação, né? Realmente ele não teve o resultado que ele esperava depois de 2 quintas colocações, mas assim, Portugal realmente esse ano foi uma grande loteria e é uma loteria. A gente sabe, tinha falado antes, né? Surfar em beach break não é fácil. Você tem muitas mudanças, né? A bancada muda muito, corrente, enfim, uma série de coisas, mas eu acho que assim, não perder de cara, não ser 33º, já é um grande resultado pensando numa maratona. Pensando que são 22 atletas que passam aí para a segunda metade do circuito, a gente tem que realmente ver que tá na 10ª colocação com 3 etapas já realizadas, é um feito muito grande. Quando a gente vai olhar os outros brasileiros, né, o Ian, por exemplo, está ali na 14ª colocação. O Ian perdeu de cara nessa etapa de Portugal. Era uma etapa que eu mesmo particularmente tinha dito para vocês, né, que acompanha aqui sabe, que eu tinha expectativa que ele fosse vencer essa etapa. Mas aquilo não encaixou. Né? Foi como o João, que também não encaixou. Não rolou os tubos, estava o mar pequeno, a coisa não encaixou, ficou aquela doideira. Depois, quando virou aquele mar loteria, que com certeza esses caras iam estar super bem encaixados, porque as performances nos free surf estavam sensacionais em qualquer tipo de onda, tá? Mas principalmente nos tubos, acabou que não aconteceu. Aconteceu depois, né, no desenrolar da competição lá pra frente. Mas o Ian tá muito bem posicionado, cara. Ele tá na 14ª colocação, mas a gente não pode esquecer que o Ian tem uma 3ª colocação em pipeline, o que o favorece bastante. Então, ele está indo para as direitas agora, que é uma coisa que realmente a gente vai ter que observar. Mas ninguém estranha essas ondas. O Ian já foi top do WCT, assim como o Miguel. Então, estar de backside nesse tipo de condição, e eles têm as manobras aéreas, principalmente o Ian de backside. Então, eu acho que pode ser realmente, pode se dar bem nessas etapas, né? Descendo lá, gente, indo embora para a zona de classificação, esses são os brasileiros que a gente tem fora da zona de corte. Se a gente for olhar já a zona de corte, gente, a gente tem um DVD na sequência, né, no 23º lugar, ficou na 17ª colocação de novo, começou surfando muito bem esse evento, achei também que o DVD fosse longe, mas não conseguiu repetir a 9ª colocação e nem avançar acima disso nessa etapa, mas está ali na linha, né? Se a gente for olhar o DVD que está em 23º, desculpe, com 5.980, ele está com a mesma pontuação, empatado ali, com o Griffin Colapinto, que está em 20º. Então isso é mera questão de pontuação ali. Isso tem muita coisa realmente para ser decidida. Lembrando o Griffin Final Five ali na temporada passada, enfim, em várias temporadas. Na sequência a gente tem também o próprio João Chumbinho, que está ali em 25º. Tenho certeza que para ele, uma etapa que ele já venceu e tudo mais, né? Você não conseguir performar da maneira que você queria, nem mostrar o seu surf direito, eu acho que deve ser uma coisa bastante frustrante. Mas tudo bem, cara, ele tá indo para etapas agora que a gente tem grandes expectativas, né? El Salvador, eu quero ver muito como o João vai surfar, para mim é uma onda que encaixa muito no surf dele. Power, dinâmico, direita, linha, borda, tem os aéreos, então acho que ele pode realmente se dar muito bem. Então tenho grandes expectativas. A gente também descendo para o ranking temos o Alejo, que também é um cara que você vê a consistência do Alejo, né? Ele não foi avante em alguns eventos, nos eventos até agora, não conseguiu passar a 17ª colocação, mas ele é um cara que, desculpe gente, tem conseguido fazer algo incrível de consistência. Não perde de cara. E essa é uma característica desses atletas que... Desculpa, gente. Desses atletas que são atletas de sucesso. O cara, em certas situações, ele não perde. Ele sempre consegue um resultado expressivo, ele sempre consegue passar pelo menos uma bateria, e isso faz uma grande diferença na hora de somar todos as pontuações de descarte, uma porrada de coisa no final de uma temporada. Então eu acho que o Alejo ainda vai render muito, e é um outro cara também que essa etapa de El Salvador vai ser muito boa para ele. Realmente pensando nos brasileiros, já pulando para a pré-análise aqui, vamos dizer assim, de El Salvador, eu acho que é uma etapa que tem tudo para ser especial para a gente. Água quente, ondas perfeitas, point break de direita, espanhol, né? Vamos estar numa língua irmã praticamente, né? Prima, vamos dizer assim. Desculpe, gente, mas no portunhol a gente se vira, sempre muito bem recebidos, e os nossos atletas têm as qualidades essenciais para se darem bem nessas ondas, né? A gente tem depois já na sequência também o Edgar Grogia,
que está na 30ª colocação, está na mesma situação que o Aleu, conseguiu as mesmas pontuações, surfou bem, pô, até vi bateria que infelizmente, teve bateria que ele acertou, aéreo full rotation, completou e venceu, teve bateria que ele bandou aéreo full rotation, acabou errando, perdeu. Acontece. Sabe o que é interessante, assim? A gente observa o posicionamento dos atletas, né? O próprio Samuel que está lá em 33º, só para falar para vocês, tanto o Aleu como o Edgar, eles estão empatados, tá? O João é que está com 4.915 e está empatado ali com o Alan Cleland, tá na mesma situação que ele ali, tá? E até dois atletas assim com características parecidas em termos de qualidade dentro do surf, né? São esses caras que a gente não sabe muito o que esperar, pode quebrar em qualquer condição, mas enfim. A gente indo lá, o Samuel mesmo, ele tá com 2.925 pontos, tá empatado ali com o Ryan Callinan que tá fora, não sabemos aí, o Ryan quebrou, se não me engano foi o tornozelo ou foi a fíbula, eu já quebrei a fíbula, não é uma fratura fácil, talvez ele fique fora da água aí pelo menos uns 2, 3 meses e não sei qual foi o grau e se foi realmente de fato a fíbula, não me lembro de cabeça, mas depois tem o processo de fisioterapia também, então ele deve demorar um pouco aí, que precisa de fortalecimento para poder de fato voltar para a água. Mas o Samuel, ele é um cara também que ele pode realizar nessas ondas, apesar de ele estar ali na 33ª colocação, ele vai para ondas que ele já venceu, né, no Challenger Series, que é ondas que ele domina, que a gente sabe, que é a Gold Coast, por exemplo. El Salvador, eu acredito que ele pode detonar, porque é uma direita perfeita, o surf dele encaixa muito bem. Bells, então nem se fala, e Margarete. Então, assim, olhando os brasileiros em perspectiva daqui para frente no circuito, eu só vejo boas coisas. Mas é claro que a gente ainda não teve uma etapa que teve uma consistência de você conseguir manter um determinado nível de tipo, pô, você está competindo bem, está indo bem, e você tem dias seguidos, ou um dia com várias baterias, ou dias seguidos de competição que você consegue manter um ritmo ali. Realmente essa parte do preparo psicológico e dessa consistência de preparo para qualquer situação é que vem fazendo a diferença. E a gente vê que os atletas que estão acostumados a figurar realmente, tanto nas primeiras posições do ranking nessas últimas temporadas, como os atletas que já têm título mundial, eles é que realmente conseguem se adaptar melhor a essa situação. Então acho que a gente tem grandes perspectivas pela frente. E só lembrando para vocês, então, repetindo, Final Fives, então, primeiro tá o Ítalo Ferreira, segundo Beryl Mameia, havaiano, terceiro Itanho é australiano, quarto Iago Dora. Sensacional essa vitória, fiquei muito feliz, cara, de verdade, foi incrível a final, foi um nível espetacular. Tudo que eles fizeram nas semis também, naquele dia inteiro de surf, foi bizarro, assim, tubo, manobra, foi muito louco também, né, que doideira que Portugal entregou tudo, né, entregou tubo, entregou manobra, o Iago ainda misturou os laybacks no meio das manobras, as batidas, enfim, foi lindo, e os outros atletas também, os adversários também entregaram tudo, né, descendo na quinta colocação, fechando o Final Five, nós temos aí o indonesiano, o indonésio, Rio Aida, sensacional, né? Eu acho que o Rio vem com tudo e não duvido em ver o Rio, até porque estamos indo para direitas, é um atleta sensacional também, não posso deixar de falar dele. Indo para uma sequência de direitas, ele é um cara que vai dar muito trabalho mesmo, de verdade. Temos que ficar de olho no Rio Aida. Indo para os brasileiros, então, dentro da zona de corte, então, por enquanto garantidos para a temporada 2026, a gente tem o Felipe Toledo na nona, temos também o Miguel Pupo na 10ª colocação, temos o Ian Gouveia na 14ª. Aí depois, fora da zona de classificação, repetindo para vocês, temos o DVD na 23ª colocação, João na 25ª, Alejo na 29ª, Edgar na 30ª e Samuel na 33ª. Lembrando que Gabriel Medina apareceu lá em Portugal, fez a média, o campeonato do patrocinador, foi legal pra caramba também ver ele, eu vi as entrevistas, ver a maturidade que o Gabriel tem, dando bons exemplos também, falando que um dos grandes hobbies que ele tem hoje é a leitura e tudo mais, e ver como ele é uma celebridade, um cara que realmente é um dos maiores ídolos da história do surf, né, contemporâneo, e da história do surf de modo geral, e foi bacana, assim, achei legal, não sabemos quando ele volta, mas o legal, bacana é ver que o pior já passou, entendeu? Agora é o processo de recuperação, vamos ver aí até onde ele vai chegar. Partindo para o feminino, a gente infelizmente não teve os resultados que a gente esperava, né, gente? A gente sempre espera que as brasileiras vão quebrar. Eu tinha muita expectativa em relação a Tatiana Weston Webb. Assim, acontece, entendeu, pessoal? Não tem o que falar. O circuito é uma maratona, né? Ele não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, às vezes, realmente vai acontecer
da gente ter atletas com enorme potencial que podem dar o salto. Temporada passada a gente viu 2 atletas que venceram das 3 etapas desse ano, 2, e que fizeram uma das melhores corridas na temporada passada. A gente está falando de quem? Ítalo Ferreira e Iago Dora. A própria Tati também, é uma atleta que, cara, do nada ela pode engatar e começar a quebrar. Então, assim, eu tenho grandes expectativas realmente para que elas consigam alcançar, de fato, resultados melhores, principalmente para se manter, né? Porque a gente está numa situação complicada. Indo de cima para baixo, a gente tem então a Caroline, a Caitlin Simmers com 22.545 pontos na liderança. A Molly foi muito bem nesse evento, até poderia ter atrapalhado os planos da Caitlin de se manter na primeira colocação, mas ela acabou perdendo, né, ali nas semifinais, ficou com uma terceira colocação, está com 19.970 pontos. A Caitlin ficou na quinta colocação nesse evento. A Caroline, com essa vitória, subiu uma posição, estava em quarto, já estava no Final Five, mas foi para a terceira colocação. Então está muito bem posicionada com 19.490. Então, as 3 primeiras colocadas do ranking, né, tirando a Caitlin que está com 22 mil, estão muito próximas, mas assim, está muito disputado, tanto no masculino como no feminino. O Ítalo tem um pouco mais de vantagem, no caso, por ter tido um vice-campeonato, uma vitória e um vice-campeonato, mas está muito próximo, realmente não tem nada definido ainda não, galera, mas a gente tem a Tyler ali na quarta colocação, caiu uma posição, mas não teve uma performance ruim, conseguiu uma quinta colocação, que é um excelente resultado, tendo em vista que ela teve um nono ali na piscina, não foi muito bem. E a Gabriela, cara, subindo mais uma posição, que veio do nono lugar na primeira etapa, mas já tinha conseguido sua terceira colocação ali na piscina, e agora com esse vice-campeonato ela está com 16.495 pontos. Quem encostou, está um pouquinho distante, mais ou menos uns 2.500 pontos ali abaixo da quinta colocada, é a Erin Brooks, cara, que com essa terceira colocação surfou muito nesse evento, realmente tá vindo para cima, vem para boas etapas, vai estar de backside, mas a gente lembra o que ela fez, por exemplo, na Gold Coast, então pode ser uma atleta que vai surpreender nessas próximas etapas. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Eu fico muito curioso se ver se ela vai agregar os aéreos de backside. Para falar uma coisa também, a gente teve tanto ela como a Caitlin, como a Molly. Eu vi várias atletas, né? A Caitlin acertou um aéreo maravilhoso de frontside. Eu vi as atletas realmente arriscando mais essas manobras aéreas e progressivas e acertando também. Eu acho que nessas próximas direitas que vão vir para o circuito, nessas próximas etapas, dependendo da condição, claro, do tamanho das ondas, a gente vai ver coisas de fato incríveis acontecendo. No feminino, principalmente, coisas que a gente nunca viu na vida, que vão ser inéditas. Então, a história sendo escrita novamente no caso do feminino. E no caso do masculino, eu também tenho grandes expectativas, de verdade. Eu espero que essa galera venha para chutar, sabe? Para destruir todo mundo. É o mínimo que eu espero, tá, galera? Tô falando aqui. Enfim, descendo ali, cara, então essas são as Final Five, as Top 5 até o momento. Abaixo da linha do corte, as brasileiras, a gente tem a Luana Silva na 14ª colocação, né? Ela tem 3 nonas colocações, está com 7.830. E a Tatiana Weston Webb está na penúltima colocação, com 3 nonas colocações, ela tem também um 17º lugar, está com 6.265. Vamos lembrar que quem vence uma etapa ganha ali 10 mil pontos. Então basta uma vitória para dar um salto. Quem tem o vice-campeonato ganha 7.800 pontos. Então é uma balança, tanto no masculino como no feminino, que o equilíbrio, ele, nesse momento do circuito ainda, tendo em vista que a gente está indo para a quarta etapa, ela ainda vai pender muito. Então qualquer resultado, uma vitória, uma segunda colocação, um terceiro, vem com tudo. No mínimo tem que tentar ter um quinto, alguma coisa para conseguir dar um salto, porque ao mesmo tempo você tem atletas que estão mais inconsistentes, entendeu? A gente tem que lembrar, por exemplo, a Ruane Defei, que eu comentei para vocês, que não competiu em pipeline, mas competiu nessa última etapa, né? Competiu na piscina, competiu agora que tá grávida, achei bacana ela competir, foi até legal, né? Com 2 pessoas competindo na bateria, né? Ela e a criança que tá dentro dela. Achei legal, mas eu não tenho certeza até que momento ela vai competir. Será que ela vai competir o circuito inteiro? Será que não? Enfim, tudo isso precisa ser observado. Por exemplo, a Brisa, que está acostumada a fazer Final Five, também ainda não teve um puta resultado, mas ela está indo para um país, entre aspas, irmão. Na América Central, El Salvador, ela que, pô, radicada ali na Costa Rica, fala o mesmo idioma. Então, tem muita gente que vai crescer em tudo isso, né? Então, eu acho que tá muito pouca coisa definida. O importante, sempre observar, é aquilo. Às vezes a gente, de fora aqui, assiste os vídeos dos treinos, vê o que a galera posta,
lê as coisas e tudo mais, às vezes você vê um atleta que ele não tá legal em ambos os lados, né? Ou não tá muito bem com alguma contusão que ele tá lidando, de cabeça você vê que às vezes a pessoa não tá muito legal, às vezes pelo que ela posta ou aparenta, não tá, enfim. Às vezes as pranchas não estão encaixando bem, a gente vê ali que, puta, tá escolhendo equipamento errado, tá cometendo erros em bateria. Mas assim, o nível de surf dos atletas brasileiros tá altíssimo. Isso não tem o que ser dito. O que você vê nos treinos, o que você vê de encaixe de equipamento, de um monte de coisa, são detalhes assim para ter resultados incríveis. Então eu de fato tenho enormes expectativas para essa próxima etapa que vem de El Salvador e essa reta final, né? Porque a gente vai entrar, já estamos chegando na metade, né? Praticamente a gente já está na metade vai dessa primeira parte do circuito, porque são 4 etapas, a gente teve 3, são 4 etapas para frente, né? Mas a gente já teve 3, então a gente está indo para a quarta, mas são 7. Então eu vou considerar, tendo em vista também aquilo que eu já falei anteriormente, eu vou ficar repetindo toda hora, mas das ondas, eu acho que a gente está indo para o momento mais decisivo, de fato, dessa primeira metade do circuito 2025. Bom, vamos lá, galera. Eu vou falar o seguinte, vamos falar de fantasiando, vamos fazer o fantasiando, então. Queria agradecer a todos vocês que estão participando. Eu vou colocar de novo o nome no descritivo do episódio, tá? Que é a da nossa liga aqui, que é a Vamos Falar de Surf, interrogação, exclamação, espaço oficial. Tem premiação. Olha esse boné do Vamos Falar de Surf aqui, que legal. Espero que vocês gostem. Esse é um dos modelos que vocês podem ganhar aí no final da temporada. Quem tiver interesse também em adquirir o boné do Vamos Falar de Surf, basta falar comigo. Tá? Se tiver alguma marca interessada em fazer uma parceria também com o Vamos Falar de Surf para fazer os bonés, também estou aberto aí a propostas, porque sou eu mesmo que faço, tá, galera? Essa camiseta aqui também é do Onironautas, o Onironautas sou eu também que faço os desenhos aqui também, enfim. Então é tudo eu que acabo fazendo, tá? Só para falar, se tiver uma marca que tenha parceria, não existe uma marca por trás. Enfim, até peço para quem quiser seguir, legal, mas é um projeto paralelo aí, tá bom? Da um monte de coisa que eu acabo me inventando de fazer. Mas enfim, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar do seguinte, vou falar do resultado dessa etapa que é o mais importante. Queria parabenizar um grande amigo meu de muitos anos, galera de Alfa aí, gente boníssima, Bozó, venceu essa etapa com 522,76 pontos. Incrível, Bozó, você tá de parabéns, é um cara que participa do Fantasy aqui desde o começo, né, do Fantasiando, e sempre manda mensagem, é um cara super ativo que acompanha o surf competição realmente de fato, e o surf de modo geral. Tive oportunidade de acompanhar o começo dessa paixão aí pelo surf, através da nossa amizade, e realmente é um grande motivo de orgulho, ainda mais vencer numa etapa, tá de parabéns. E aqui não tem tapetão aí, não vamos falar disso, tem que ganhar mesmo. Na segunda colocação, ó, já tá chegando, pelo que eu vi, tá viajando por aí, e para quem não sabe, né, o Duca Pantaleão, que foi o vencedor do Fantasy no ano passado, ele também é comediante, acho que é ator, enfim, faz peças e tudo mais, já participou de Praça é Nossa, tudo. Então segue lá ele também, para vocês que gostam de humor, bacana, tem uma história de vida bacana, então é um cara legal também, tá aí. Então foi assim, Bozó com 522,76, a segunda colocação, Duca Pantaleão com 521,86, tá chegando o Duca, tem que tomar cuidado aí que esse é perigoso, hein? Na terceira colocação, Cláudio Baratinha. Cláudio, não te conheço, se quiser mandar, manda uma direct na arroba Vamos Falar de Surf lá no Instagram, ou comenta no YouTube, ou comenta aqui ou comenta no Spotify, enfim, na plataforma que você quiser. Mas manda um alô aí pra gente se conhecer também, cara, beleza? Mas muito obrigado por participar, por seguir. E parabéns, cara. A terceira colocação realmente não é fácil. Na quarta colocação ficou Henrique Vasques, também não conheço, com 507,78 pontos. Parabéns também. Sensacional esse resultado. Não foi fácil, foi uma etapa muito difícil. Tinha que ter um time muito mix ali para conseguir. Eu fui naquela ideia de colocar só brasileiro e rodei, né? Lembra que eu falei para vocês de mixar. E na quinta colocação, um dos grandes apoiadores do Vamos Falar de Surf e também do Fantasiando, o Flávio, cara. Flávio dos Santos, Flávio DS, 506,47 pontos. E na sequência o filho dele, o Benjamin, na sexta colocação, com 502,43, hein? A disputa pai e filho aí tá começando a pegar, hein? Essa disputa de vocês vai ser muito boa. Enfim, mas obrigado novamente, Flávio, pelo deck que você arrumou no ano passado também. Tem o boné da Jax, em breve eu também vou fazer uma promoção aí com a galera. Enfim, mas um grande apoiador aí do Vamos Falar de Surf. Parabéns a vocês e parabéns ao Bozó, grande vencedor dessa etapa. Agora tá na hora de falar de overall, né? Overall total, porque aí já é a decisão para ver
quem vai levar o circuito nos pontos corridos, vai levar o deck do Jadson, Boné, enfim. E também quem vai estar ali na segunda colocação e tudo mais. Ó, em primeiro lugar está o Bozó, com 1.458,04 pontos. Na primeira colocação, na bota dele, está o Rio Wills, com 1.417,59. O Benjamin, parabéns, hein, Benjamin, sensacional, vem na sequência com 1.412,04 pontos. Tomás Cona, grande Tomás, meu brother também, pô, aloha aí, ouvindo a gente lá do outro lado do mundo. Na quarta colocação, encostando ali, já tá ali com 1.392,65 e fechando o Final Five, Ale Monstro, diretamente de Bali, com 1.357,86. Valeu, Rick Alema, um abraço aí para você também. Bom, galera, todos vocês, vamos lembrar, né? As etapas do Fantasy, elas vão aumentando o nível de pontuação conforme cada etapa. Então, não, independente da posição que você se encontre no Fantasy, por exemplo, eu só apanho aqui, vamos ver onde eu tô aqui, hein? Só para vocês terem, eu não tô nem na primeira página. Vamos lá, ó. Eu tô indo embora aqui. Eu tô em 18º lugar, galera. Essa é a posição que eu me encontro. Eu sou o RTM, tá? Então eu tô ali em 18º com 1.089,57. Eu ainda tenho chance de vencer. Então convidem as pessoas para participar. Beleza? Ainda tem chance de ganhar prêmio tudo. E vocês que estão mais para baixo, não desistam, cara. Continuem montando o time de vocês. Que, cara, vocês têm chance ainda de conseguir resultados incríveis. Então, só para falar para vocês, então, vamos para a sequência aí. A gente vai para El Salvador, o evento tem início, né? A abertura da janela no dia 2 agora de abril. Vai até o dia 12. Em breve a gente retorna para falar a respeito, fazer os piques das baterias, enfim, tudo isso que a gente faz tradicionalmente, né, os clássicos aqui do Vamos Falar de Surf. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse formato específico, né, para falar a respeito disso, mais freestyle aqui. Então, é isso aí, galera. E que vocês estejam gostando também, me dá um feedback dessa experiência também de ver em vídeo, tá? Eu tô colocando no YouTube, tudo, tô aprendendo a editar, tô vendo como é que faz as coisas. Às vezes não é fácil também, enfim, mas a gente vai se virando, né? O importante é falar de surf e a gente tá junto aqui compartilhando essa paixão. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado. Valeu, aloha! Até mais!